Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? Era só o que me faltava. Bolsonaro quer escolher os juízes que vão o julgar. E é interessante que o cara comete os delitos e na hora de ser julgado por isso, ele quer escolher quem vai o julgar. Ou seja, parece que quer ser julgado pelos seus amigos, é isso? Já imaginou se isso vira moda no Brasil? Eu poder escolher o juiz a qual vai me julgar? Na hora de fazer tudo de errado como ele fez, ele que escolheu fazer. E agora, na hora de ser julgado, ele quer dizer quem é que vai julgá-lo? Não faz nenhum sentido. Porque o argumento usado pelo Bolsonaro e pela sua defesa é que ele não quer ser julgado na primeira turma. Ele quer ser julgado pelo pleno. Agora, por quê? Porque repare que a primeira turma, você tem ministros que não vão fazer jogo político. Os ministros que estão ali foram atacados pelo Bolsonaro durante todo o seu mandato. Os ministros que estão ali viram os bolsonaristas atacarem a sede dos três poderes em Brasília. Inclusive quebrar a sede desses juízes. E por que agora esses juízes vão facilitar alguma coisa para o Bolsonaro? Não, e não é nem questão aqui de vingança ou qualquer coisa desse tipo. Mas, por tudo que já sabemos, se é para fazer um julgamento justo, Bolsonaro está perdido. Por que ele vai ser julgado na primeira turma? Porque o relator, que é Alexandre de Moraes, está na primeira turma. E qual que é o medo dele? Por que ele quer escolher os juízes? Por que ele quer ir para o pleno? Porque veja que a primeira turma você tem o Alexandre de Moraes. Você acha que existe alguma possibilidade de o Alexandre de Moraes dar um voto favorável ao Bolsonaro? Não tem. O outro juiz, Carmen Lúcia. Pelo perfil da Carmen Lúcia, você acha mesmo que a Carmen Lúcia vai dar voto a favor do Bolsonaro depois da tentativa de golpe de Estado? Não vai. O outro juiz, que inclusive esse Bolsonaro pediu que ele fosse impedido de votar, que é Cristiano Zanin. E sobre qual alegação? Que ele foi advogado do Lula. Uma pergunta. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? O cara, porque foi advogado do Lula, não pode votar um processo contra o Bolsonaro? Nesse caso, o que Lula tem a ver com o Bolsonaro? O outro juiz, esse também ele pediu que fosse impedido, que é Flávio Dino. Por que Flávio Dino não pode votar um processo contra o Bolsonaro? E por último você tem Luiz Fux. Esse aí eu concordo que não sei exatamente o que ele votaria. Mas no final das contas ia dar o quê? No mínimo aí 4-1 contra o Bolsonaro. Ou ele poderia ter, por exemplo, um 5-0. Então esse é o desespero dele. E quando ele quer ir para o pleno, por que ele quer ir para lá? Porque lá já tem 2 ministros que foram indicados por ele. André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Então, se você fosse ser julgado no pleno, Bolsonaro já começaria com, 2-0. Então, essa é a intenção. E tem outros ministros lá que a gente não sabe exatamente qual é o voto que esses ministros dariam. Então, a intenção do Bolsonaro aqui é ir para o pleno, mas ele pode escolher? Quer dizer que o réu é que escolhe o juiz? Faz algum sentido? Agora é interessante, muito interessante, que eu vejo aí a extrema-direita gritando, meu Deus, é a primeira turma, esses juízes que vão dar voto político. Aqui entre nós, esses juízes que aí estão não precisam dar voto político. Por quê? Porque as provas contra o Bolsonaro estão aí. Agora, é só a gente lembrar que quando o Bolsonaro ganhou a eleição, em 2018, aí sim tinha um juiz
incompetente e suspeito para julgar o Lula, que era Sérgio Moro. E tinha um acordo entre Sérgio Moro e Bolsonaro para ele nomeá-lo ministro do Supremo, que depois acabou nem acontecendo. Tome lá, Sérgio Moro. Mas havia um acordo. Agora veja, Sérgio Moro condena Lula e 7 meses depois aceita ser ministro da Justiça do Bolsonaro. E aí a extrema-direita, palmas. E aí eu não vi gritaria. Muito pelo contrário, à época, eu conversei com alguém da extrema-direita e o cara falou, não tem nada de errado não, tá tudo certo. Não é? Não, tá tudo tranquilo. Tem nada de errado. O cara colocou o Lula na cadeia. E o Bolsonaro ganhou porque o Lula foi preso. Porque à época as pesquisas davam que o Lula venceria em 2018. E aí esse juiz mandou prender o Lula, depois foi trabalhar com o Bolsonaro. Esse sim tinha intenções políticas. Porque não somente virou ministro, como hoje é senador da República. Então veja que a prisão do Lula não foi em busca de justiça. A prisão do Lula foi política. Não é à toa que um dos procuradores, que era o Dallagnol, virou político, foi caçado depois, mas virou político. Então veja que a intenção dessa gente não tinha nada a ver com combater corrupção. E o pior, vergonhoso, usar o nome do presidente da República, o do Lula, para ganhar eleições. E aí essa extrema-direita não viu nada de errado. Agora estão na gritaria. Ai, por que, meu Deus? Não. Então assim, Bolsonaro será julgado na primeira turma. A primeira turma, acredite, vai aceitar a denúncia da PGR. Vai existir o julgamento do Bolsonaro, que também será na primeira turma. E nenhum desses juízes, eu vou repetir aqui, nenhum desses juízes precisam fazer julgamentos políticos. Porque as provas contra o Bolsonaro são robustas. Com vídeos, delação, mensagens de celulares. Não precisa existir. Na época do Lula, para você ter ideia, aquela Gabriela Hard, que era a juíza do sítio de Atibaia, teve a capacidade de sentenciar o Lula e ela nem trocou, fez um copia e cola lá, e ao invés de aparecer sítio de Atibaia, apareceu o apartamento, o triplex do Guarujá. Para você ver que isso sim era uma questão política. Bolsonaro não. As provas estão aí. Mas como é o Bolsonaro, representante dessa elite que está aí tem toda essa gritaria. E a defesa do Bolsonaro, que, repito, está fazendo o papel dela. Mas jamais a gente pode permitir que Bolsonaro tentou o golpe de Estado e na hora de ser julgado ele quer escolher o juiz para ir ser julgado por aqueles que ele indicou ou por qualquer outro, para ir ter alguma chance de escapar. Que coisa horrível, né? E a gente pode aceitar isso como se não fosse absolutamente nada? Então essa gente é o seguinte: para o inimigo deles, já viu aquele ditado que diz que para o meu amigo tudo, menos a lei, e para o meu inimigo nada, nem a lei? Para o Lula não teve problema de ser um Sérgio Moro. Repito, um juiz suspeito e incompetente. E para eles foi tranquilo que ele mandasse prender o Lula, uma prisão política, que até hoje pede-se as provas. Cadê as provas contra o Lula? Lula foi preso sem provas. Até hoje se pede as provas e elas não vão aparecer, porque não tem. Não tem provas. Agora, contra o Bolsonaro,
Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida que Bolsonaro tramou esse golpe de Estado? Você que está me ouvindo aí, deixa aí nos comentários. Você tem qualquer tipo de dúvida de que existia um plano para melar as eleições de 22 para Lula não assumir o poder? Eu não tenho nenhuma dúvida. E para a justiça também não, tanto que as provas estão aí e ele já foi denunciado. E se a denúncia for aceita, ele vai ser julgado pela primeira turma. E vocês têm alguma dúvida aqui de que Bolsonaro será preso? Fique certo disso. Então, gente, é uma vergonha. Só era o que faltava. Bolsonaro querer escolher os juízes que vão julgá-lo. Quer dizer que você quer escolher os seus próprios amigos? Aqueles que vão te favorecer? Não, senhor, amiguinho. O senhor tem que ser julgado por juízes sérios, competentes e que vão levar em conta todas as provas que foram colhidas pela PF. E que, nesse caso, Bolsonaro está perdido, porque as provas são robustas. Gente, e eu não consigo de verdade, eu quero terminar dizendo para vocês aqui, que eu não consigo de verdade entender como que alguém tinha um plano para não somente não permitir que o Lula assumisse o poder, como o plano era eliminar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Cara, quem pode ainda tentar sair em defesa do Bolsonaro depois que vaza um negócio desses? Principalmente eles que falaram tanto de moralidade, de Deus, de pátria, de família, de liberdade. Aonde estão esses valores aí? Que defesa há para esse homem? Quer dizer, tem que ser julgado mesmo, tem que ser condenado, tem que pagar por isso. E aí não me venha com esse negócio de querer escolher juiz. Faça-me o favor, né? Então, amiguinho, a primeira turma te espera. Não somente agora na aceitação da denúncia, como depois no julgamento que vai levar Bolsonaro à prisão. A primeira turma está aí. E eu arriscaria aqui, é só um palpite, no pior das hipóteses, aí um 4-1 contra o Bolsonaro. Isso se não for um 5-0, se você não tiver o voto do Luiz Fux também contra o Bolsonaro. Não há saída. E, enfim, a gente pode ficar livre do Bolsonaro de uma vez por todas. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscrevam no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E você que é inscrito no meu canal, considere se tornar membro. Por um valor bem baixo por mês, apenas R$ 6,99, você me ajuda aqui nesse trabalho cotidiano, tá bom? Muito obrigado.